Bom, entrei novamente. Jesus e os Kardecianos, Edno, está ao vivo. Você poderia entrar, por gentileza, Magno? Aqui até então a internet está normal. Vamos ver se Magno entra para falarmos, né? Fizemos a prece, Magno fez a prece de abertura para falarmos sobre a doutrina espírita, visão do suicídio pela doutrina espírita, ou visão do suicídio em relação à doutrina espírita. O suicídio na visão da doutrina espírita. É isso aí. Pronto. Cadê Magno? Pronto, Magno. Você pede por gentileza para entrar? Vamos lá? Convidei Magno. E aí, Ok. tá me ouvindo agora? Tô. Agora sim. Bom, Edno, Vamos vamos. lá. Como é quem sabe fazer, faz ao vivo, né? Assim? É, Então, e a pois gente tem que é. conseguir, né? Vai tentando até chegar lá. Claro. Bom, eu vou iniciar aqui falando sobre. A gente vai falar sobre o suicídio na visão espírita, não é isso? Ah, Mas eu vou dar uns dados aqui sobre a questão do suicídio, né? Da Organização Mundial de Saúde, né? E do Ministério da Saúde, do ponto de vista científico, né? Mais ok. especificamente da suicidologia. Já se sabe que, na maioria absolutamente dos casos, aproximadamente 90%, o autoextermínio está associado a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Razão pela qual não é mais possível dizer que alguém com ímpeto suicida esteja irremediavelmente condenado a cometê-lo. Se for identificado, né, a situação de depressão, de um estado de desequilíbrio emocional, de fuga da realidade, essas coisas todas que levam o indivíduo a desespero qualquer, for detectado, a gente pode cuidar, tratar, orientar, né? E Sim. até conseguir evitar que esse fato aconteça. A OMS estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo. Isso aí é dados passados, não é da agora. Agora devia ser muito mais. Isso em 2012, que é o último ano de dados totalizados. São 2.200 casos consumados por dia, um a cada 40 segundos. Então é muita coisa, né? Isso no mundo inteiro, né? Não é no nosso país, mas é um dado terrível, né? O comportamento suicida é um fenômeno complexo. Ele é causado por vários fatores interrelacionados, pessoais, sociais, psicológicos, culturais, biológicos e ambientais. Então, os fatores são diversos que levam a pessoa, o indivíduo, a cometer um ato dessa natureza. Que para nós suicidas, para nós espíritas, como para muitas pessoas, né,
de outras até ordem religiosa, é um fato extremo, é algo que não é aceitável, né? Por nós, nem por um ser humano que tenha efetivamente um senso, né, de respeito ao outro, à vida, né, que tenha sentimentos bons no coração. A OMS considera o suicídio caso de saúde pública. O suicídio representa 1,4% de todas as mortes no mundo e é o 15º gênero de óbito mais importante. Mas, entre as mortes violentas, o suicídio lidera o ranking com 56% de todos os óbitos. 50% entre os homens e 71% entre as mulheres. Ou seja, as mulheres cometem muito mais do que os homens, né? Talvez seja o fator emocional que leva mais a mulher, né, a trilhar por esse caminho. Ou até o emocional, o sentimental, etc. Né? Fatores de riscos associados ao suicídio. Transtornos mentais, especialmente a depressão. A depressão é um fator muito importante, a gente tem que estar atento. Pessoas depressivas, ela é capaz de cometer esse ato com a maior tranquilidade. Abalos psicológicos, perdas recentes, perdas de entes queridos, né? Perdas de poder aquisitivo, perdas de negócios importantes, né? É uma coisa, separações, então, a perda de um modo geral leva o indivíduo a esse tipo de atitude. Restrições impostas pela perda de saúde, doenças incapacitantes e outras. Pessoas que são diagnosticadas com doenças difíceis preferem até abreviar a partida do que passar pelo sofrimento, pelo transtorno, né? Isso é muito comum. Grupos mais expostos ao risco. Homens entre 15 a 35 anos ou acima de 75 anos. É aquela fase que a depressão bate, mas às vezes o isolamento, né? Às vezes isso leva o indivíduo mais velho a cometer esse tipo de atitude. Residente em áreas urbanas, desempregados ou aposentados, isolados socialmente, solteiros ou separados, migrantes, etc. Então, esse grupo, eles são mais frequentes a realizar esse ato extremo, né? Que é ceifar a própria vida. Taxa de letalidade, 4% entre os depressivos, 7% entre os alcoolistas, 8% com transtornos bipolar e 5% entre os esquizofrênicos. Então, é uma quantidade enorme, né, de pessoas que trilham por esses caminhos dolorosos, né? Nós sabemos que o suicídio é algo assim inaceitável, mas que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. E jamais a gente pode condenar, não é? Condenar aquele que comete esse ato. Às vezes tem gente, é covarde, é isso, é aquilo, um ato de covardia. De maneira alguma. De maneira alguma, né? Uma pessoa que está passando por um processo desse, a gente deve acolher. É uma pessoa, às vezes, que precisa ser ouvida e você tem um tempo. Por isso que tem um programa, né, de ATV, né? É um programa até que teve o seu início, né, a sua criação por dois jovens espíritas, mas que é composto por pessoas de outras religiões, até pessoas que não têm religião nenhuma. São pessoas que se interessam pelo processo, estão ali para ajudar
para Voluntários, ouvir, né? voluntários, né? Existe no estado de São Paulo e hoje está em todo mundo e aqui, acredito, em todo o Brasil existe esse programa que é tão importante, né? De ter pessoas que têm o seu tempo disponível para ouvir aquele que está tão necessitado nesse momento de um acolhimento. Então, é um caso que a gente naturalmente vai ter o respaldo, né? Um caminho para fortalecer aquele que está no estado de carência, de dificuldade, até de demência, né? Pela sua auto-envolvimento num processo de desequilíbrio emocional. Mas que tem aqueles que ajudam. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a chamada covardia moral. Isso a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o suicídio e a loucura, né? É onde, às vezes, o estado de loucura também leva muita gente, né? Ao suicídio, ao desequilíbrio psíquico, que também é um dos fatores mais incidentes, né, nessa causa. Desgosto pela vida, né? Livro dos Espíritos, a gente tem lá na quarta parte, desde a pergunta 943 em diante, ele trata com várias perguntas, né? Kardec faz várias perguntas aos espíritos a respeito dessa atitude. É uma atitude realmente difícil, mas que tem a sua gênese, tem o seu tratamento, né? E seus efeitos. Sim. E os efeitos são terríveis, né? Para aquele que pratica. Então, a pergunta 943, ele faz a seguinte pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, né? O desgosto pela vida, você está vivendo, está bem, aí em algum momento você entende que a sua vida não vale mais nada e você começa a se desgostar. Então, se você não tiver uma crença, né, não tiver um apoio, logo, o que é que vai acontecer? Você pode partir para um ato desse. A vida não tem mais importância, não tem mais razão de eu estar aqui. Uma vida sem objetivo é uma vida vazia, não é? E às vezes leva a uma situação dessa. O efeito que geralmente leva assim, é o efeito da ociosidade. Pessoas ociosas não procuram o que fazer, não ocupa o tempo com alguma coisa boa, não é? A falta de fé, Cabeça vazia. né? A ocupação já sabe do que é, né? E por isso que tem lá no Sim. Evangelho Jesus, orai e vigiai. Não é isso? Aquela para orai e vigiai. Para que a gente ande com a mente ocupada para evitar que esses pensamentos negativos façam morada na nossa mente e a gente seja capaz de partir para um ato desse. Então, da falta de fé, geralmente da saciedade, né? Tem pessoas que a falta de fé é terrível. Nada que você diga, ela aceita. Você não consegue mudar o rumo daquela pessoa, mostrar que ela precisa, né, encontrar novos parâmetros de vida, etc. A Ela saciedade, não tem consegue pessoas, perceber. é isso. Tem pessoas que estão sempre querendo mais, né? A saciedade, eu quero mais, eu quero comer mais, eu quero me divertir mais, eu quero beber mais, eu quero sempre mais. Então, a pessoa não tem um limite. São pessoas que existem que são assim.
Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então, quando você trabalha, quando você tem ocupação, o tempo passa e você nem percebe, porque você está sempre envolvido em algo a fazer. Então, você não vai se preocupar com as dificuldades, porque você está sempre na labuta, na busca de momentos melhores, está trabalhando, está se dedicando a alguma coisa útil para fazer. Não é? É por isso que a gente não deve se aposentar e ficar dentro de casa, né? Se questionando, a vida está ruim. Então, vamos procurar alguma coisa para fazer. Vamos lá para o centro espírita, ouvir uma palestra, fazer uma palestra, ajudar alguém. Tá? E não faltam Ou quem é oportunidades. de outra religião, procura outra forma de ajudar o próximo, de servir. Porque se ficar em casa sem ter o que fazer, a gente vai estar sempre perturbado, né? E as coisas ruins vão chegar até nós. Então, quando a gente está trabalhando, está ali, está interagindo, está criando, está movimentando, a vida passa que a gente nem percebe. Quando a gente percebe, já está com 70 e tantos, 80 e tantos, já está perto da hora de naturalmente voltar para o outro lado. Né? Só esperando. Pela lei divina. Só esperando o chamado natural do Criador. Aquele que é o dono da vida, né? É que manda, né? Quanto tempo a gente fica aqui. Então a gente não tem o direito de tirar a própria vida. Nós não somos deuses, né? Nós somos indivíduos que estamos sob a lei de Deus. Ô Magno, o que precisa entender é com a naturalidade da dinâmica mental ou do processo espiritual de cada um. De cada um. Agora, é como você disse, a importância de estar ao lado e sempre a oportunidade do diálogo. Com certeza. Isso eu aprendi uma vez e jamais esqueço como é importante você dar atenção ao próximo. Com certeza. Se você der atenção, você vai evitar muitos problemas, né? Para você e para o outro, né? Suportam as suas vicissitudes, né? Muitas vezes quando a gente está bem ajudado, bem amparado, bem focado nas coisas, quando a gente tem a nossa fé bem fortalecida, a gente suporta as nossas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Então a gente sabe, por exemplo, se eu tenho a certeza da vida futura, que é uma grande ajuda que nós temos. Esse preparo, esse conhecimento da vida futura, da reencarnação, esses princípios espíritas que nós temos a convicção que é verdade, né, que acontece. Então a gente sabe, bom, eu estou passando o que eu estou passando agora, isso tem final, não vai ser para a vida toda. E se for para essa existência, eu tenho que passar da melhor maneira possível, esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Porque lá adiante eu vou ter a recompensa daquele meu momento difícil. Que eu soube contornar, que eu soube, né, encarar. E eu não me desesperei. Interessante. Né? A aceitação. Eu estava lendo um artigo sobre psicanálise, eu não me recordo o autor, mas ele dizia isso, a importância da aceitação da vida como ela nos chega. Não quer dizer que sejamos passivos a ponto de se acomodar. Não Porém, a gente aceita com resignação. Não é acomodação.
É você ter Perfeito. consciência e você lutar, viver aqueles momentos e seguir em frente. Não desistir nunca. Que a gente tenha certeza Perfeito. de que a vida não se extingue no túmulo. E tudo aquilo que eu construí de positivo aqui vai continuar comigo. É aquilo que a gente diz, a gente não leva nada de material desse mundo, mas leva tudo aquilo que a gente fizer de bom, de construtivo, para o nosso bem-estar mais adiante. Né? Quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida, né? Quanto mais nós agirmos, nós vamos construir uma felicidade mais sólida e mais durável que a gente pode esperar, né? Então, as coisas não se extinguem no túmulo. Para nós espírita, pelo menos, a gente sabe que é assim que as coisas acontecem e a gente trabalha nesse viés, a nossa consciência. Então, o espírita, se ele conhecer profundamente e vivenciar os princípios espíritas, ele jamais vai tomar uma atitude dessa, de cometer um ato extremo desse, o autoextermínio. Porque ele sabe que a consequência desse ato é muito mais danosa. Porque não é só o ato físico, o momento, o sofrimento material que vai deixar para os entes queridos, para a família, com aquela perda, com aquele ato, mas também as consequências para o espírito. Mais adiante. E nós vamos ver mais adiante, né, o que acontece com o espírito quando pratica um ato dessa natureza. É isso? Sim. A pergunta... A não ser... Desculpe, a não ser que ele esteja em um surto psicótico. Aí né? são casos... Ele sofra um problema psiquiátrico, então... É um caso que tem a sua gênese num problema sério, né? Também de desequilíbrio. E talvez tenha a ver com problemas de vidas passadas, né? Nada é por acaso. Ou talvez, ou quase sempre, ou né? Quase sempre, se a gente for falar dos nossos débitos. As atitudes passadas. A pergunta 944, também do Livro dos Espíritos, lá na parte 4ª. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E aí os espíritos respondem, não. Taxativamente, não. Nós não dispomos, não temos o direito de dispor da nossa própria vida. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Ou seja, todo aquele que cometer o suicídio, ele está transgredindo uma lei natural, uma lei de Deus. E logo, quando você transgride uma lei natural, aí tem aquela parte causa e efeito, ação e reação. Não é? Então, toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Então, se você tem consciência que você não pode dispor da sua vida, só Deus que concedeu o direito de você estar aqui reencarnado, é que tem o direito de dispor dessa vida. Se você comete qualquer ato apressando o seu retorno, você está infringindo a lei natural e vai ter consequências sérias. E aí, como eu disse antes, essa consequência ela tem a sua aqui no mundo material, com a sua família, com os seus entes queridos, seus amigos, etc. Mas tem a consequência maior moral, que é com o espírito. O que ele vai enfrentar dali para frente. Se ele buscou essa realidade, ele vai ter que
sofrer as consequências, né? Que muitas vezes são dolorosas. E diga-se de passagem que as reuniões mediúnicas, não é verdade? Nas suas manifestações dos espíritos, muitos deles se manifestam, e como você disse, são manifestações dolorosas Dolorosas. E tem. para o médium, doutrinador, para quem está presenciando. E tem o livro Céu e Inferno também, de Kardec, onde os espíritos foram evocados, e vários deles deram as suas declarações do que estavam enfrentando, né? Com relação ao sofrimento que ele estava passando em razão da atitude tomada. Porque depois que toma a atitude, não tem mais jeito. Não tem. O jeito agora é passar pelas dificuldades e enfrentá-las para tentar superar. Tem outra pergunta aqui que diz assim, pergunta 944, o suicídio não é sempre voluntário? O É suicídio interessante essa pergunta. é um ato voluntário, mas tem aqueles que não é tão voluntário. Como ele diz, aquilo que você falou aí. O louco, o esquizofrênico, o louco que passa, que se mata, não sabe o que faz. Então, esse é um ato, não é tão voluntário assim. É um estado de desequilíbrio. Não é? É um indivíduo que estava fora da sua razão. Ele não planejou aquilo. Ele tomou uma atitude em razão do seu estado, né? Vamos dizer até irracional. Né? E a gente chama um indivíduo inimputável. Né? Ele não estava com a sua capacidade perfeita de entendimento das coisas. E aí comete o ato. Então, nem sempre ele é um ato voluntário. E tem casos até que tem casos que não é que é também imposto, né? Se a gente for olhar o caso de Sócrates, né, que tomou a cicuta lá atrás, então ou ele tomava, não é? Ou ele tinha que Ele tomava o que seria ou ele tinha de que se outra forma. contradizer, né? Joana d'Arc e outros também que passaram por isso. Foram suicidados, né? Podemos dizer assim. É isso mesmo, forçado, né? Entre aspas. Forçados, né? A cometer o ato. Tem uma pergunta aqui, 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto pela vida? Ou desgosto da vida? Isso é uma coisa muito corriqueira, muito natural, não é? Mas isso é uma insensatez do indivíduo. O indivíduo insensato. Porque ele não trabalhava, a existência não lhe teria sido tão pesada, né? Então, se eu não trabalho, ver a vida de inércia, não procuro fazer algo positivo, e depois aí que eu estou desgostoso com a vida, em que eu me esforcei para melhorar a minha vida? Não é? Então, muitas vezes, a gente vê pessoas que são muito paradas, pessoas negativas, só pensam em coisas ruins. A minha vida não está boa, as coisas estão difíceis. E o que é que você está fazendo para melhorar? Primeiro, enquanto você não pensa em fazer algo positivo, a vida vai lhe trazendo esses transtornos. Então, como a gente diz, se a gente está com a mente vazia, só vai entrar coisas ruins. Porque a gente não Dando espaço. pensa em fazer o bem, não pensa em se dedicar a alguma coisa, a fazer um curso, a estudar, né? A ajudar alguém que está precisando. Então a gente fica na vida parada e fica reclamando que a vida é ruim. E aí
Se a gente acha que a vida está desgostosa, aí parte para um ato desse, né? Respondendo bastante. O grande, vamos chamar de detalhe, né? Até uma expressão contraditória, o grande detalhe, é que o espírita, ele tem, normalmente, eu digo normalmente porque não são todos, e o que eu estou falando é uma realidade, tem a noção, inclusive tem literatura, tem experiência mediúnica, tem o chamamento dos seus amigos espirituais, no sentido de, olha o caminho que você está seguindo, quer dizer, a responsabilidade multiplica em relação a um ato desse. Com certeza. Multiplica e muito. Porque você, além de você saber que é errado, você conhece os motivos que decorrem de uma atitude dessa. O que é que pode lhe acontecer? Né? Então, você tem plena consciência de uma atitude dessa, o prejuízo, vamos dizer, que vai causar na sua existência. Né? Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Aí, como diz até os espíritos, pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Então, são indivíduos que a situação, por exemplo, nós estamos passando um momento crítico. Muita gente se suicidou nesse período aí. Teve muita coisa complicada, gente de perder tudo, perder o seu sustento, passou por muitas dificuldades. E muita gente pode ter chegado a esse ato extremo. Porque não teve coragem para suportar, passar por aquele momento difícil. Porque tudo tem princípio, meio e fim. Nada vai ficar eternamente. O sofrimento, ele não é eterno. Ele vai ter um momento que você vai se libertar daquele estado e vai melhorar e vai encontrar momentos melhores, momentos mais felizes. Mas a gente é muito imediatista. E a gente quer o resultado para agora, quando a gente tem que esperar para amanhã ou depois de amanhã. E a gente não quer esperar. E isso conduz muita gente a tomar atitudes extremas. Porque ao desespero. Entra num desespero de tal ordem que não raciocina. E muitos só conseguem sair de uma atitude dessa se alguém perceber e ajudar, ou ele tiver consciência de até no ato de uma intuição espiritual que o ajudou naquele momento, do seu anjo guardião, os espíritos amigos ali, e orientar a ligar para um grupo desses, CVV, ou alguém, um amigo, que vai orientá-lo, vai ouvir e vai fortalecer para que ele mude o seu pensamento e caia na real, para então ele possa se superar e sair dessa crise, né, existencial e melhorar aquele momento difícil e seguir em frente na sua jornada. Tentar suportar as suas dificuldades. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Então, tudo aquilo que a gente passa aqui nesse mundo, ela faz parte de provas ou expiações que a gente está passando. Então, nada é por acaso, né? Tudo tem sua razão de ser. Tudo nesse mundo, se a gente está passando por dificuldade, a gente tem que
tentar encontrar resposta. Por que é que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz? De que forma eu concorri para esse estado de coisa? E tentar acontecesse. Né? Então, se o problema, a problemática não está nesse mundo, nessa existência atual, logicamente, o problema vem de outras vidas. Já é um compromisso do próprio espírito de passar por aquilo e suportar. E assim se fortalecer para outros momentos que virão. Tem uma pergunta aqui, 946. Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Quer dizer, alguém que leva outra pessoa ao desespero de tal ordem que ele cometa esse ato, ele será responsável. Expressões. Hein? Expressões externas, né? Expressões, alguém que é culpado ou alguém que leva outro a entrar no desespero de tal ordem que permite que ele se suicide, né? Aí, nesse caso, esse indivíduo ele será culpado também? Então os espíritos respondem: infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Também. É como cada um com o seu peso e a medida. Como se ele cometesse um assassinato. Entendeu? É como se ele cometesse um ato desse. Então, é preciso que a gente evite esse tipo de atitude que possa levar alguém ao desespero, a um tormento de tal ordem que venha a cometer um ato desse, senão a gente vai ser tão culpado. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, com o que faz, como a gente age no dia a dia, as atitudes que a gente toma com o outro. Então a gente tem que respeitar a dignidade, a família, né? Como a gente se conduz. Não é família com a família. Não deixa de ser. Claro. Desculpe interromper. Perdão. A família não deixa de ser, como diz, né, o palco das reencarnações. Porque é justamente, como você tocou agora em um ponto interessante, é justamente no trato, no relacionamento familiar que muitos cometem. Com certeza. E essa parte amorosa mesmo, né, a perda de alguém que a gente gosta, tal, leva muita gente ao suicídio, né? Ao desespero. E a gente vê ultimamente pessoas matando, se suicidando, matando mulher matando companheiro e depois se suicidando, né? Depois do ato praticado, entra num estado de desespero de tal ordem e comete, em razão dessas divergências de sentimento, não está dando mais para viver. Então, essas coisas todas que acontecem na vida que leva pessoas a cometerem atos extremos. A gente pode dizer assim, pô, se alguém não gosta de mim, como Leon Tolstói, num de seus romances, se alguém não gosta mais de mim, eu perdi aquele amor, eu vou procurar outro amor. Não é? Vou procurar outro amor e não tirar a vida. Não é o caminho. A gente vai passar por momentos difíceis, dolorosos, por aquele ato impensado. E isso quando não passa pelo crivo da divisão de bens materiais. Com certeza. Aí que é mais complicado ainda. Aí é muito mais cruel e doloroso.
Um dos fatores interessantes que leva muita gente ao suicídio, como a gente falou antes, é a depressão. E a depressão, segundo André Trigueiros, no seu livro Viver é a melhor opção, André Trigueiros, ele fala o seguinte, que a depressão tem sua gênese no espírito. E é verdade. A gente, quando reencarna, a gente traz os nossos defeitos, as nossas virtudes, os nossos vícios. Um histórico. Um histórico de vidas passadas. Então, se nós fomos muito culpados, fizemos muita coisa de errado no passado, quando a gente reencarna, a gente traz aquela carga toda. Aquela culpa que está ali, que está lá na nossa memória, ela pode aflorar em determinados momentos nesses processos de depressão, de fuga e até algumas doenças mentais que podem ser fruto dessas atitudes passadas. E que não é pouco. André Luiz aí tem um material vasto para a gente estudar e ler, você sabe disso. Com certeza. Não é pouco. E tanto é que desculpe, como era chamado antigamente, e hoje muita gente ainda chama, os hospícios. Não é verdade? Com certeza. E a gente percebe que é muito complicado, né? As pessoas com depressão, que a gente chama, mas fulano está com depressão e tal. A pessoa era muito ativa, de repente, uma perda que houve, um choque ali, uma situação adversa acolá, aí ela entra num estado de introspecção, foge, é uma maneira de você fugir daquele problema. E com isso você se afasta daquelas pessoas, não tem mais prazer pela vida, de passear, de se distrair. Então, é um mal terrível que acontece muito hoje, nesses momentos mais difíceis que nós estamos passando, muita gente depressiva, muita gente com problemas, e que está levando também muita gente a cometer esse ato terrível, e que todos aqueles que estão ao redor, que lidam com pessoas assim, devem estar atento, cuidadoso, para ajudar, né, na medida do possível, e evitar que chegue a esse ato tão doloroso. O sentido da vida, para os espíritas, o livre-arbítrio é soberano. Somos os construtores do nosso destino. E ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Então, nós construímos o nosso destino com as nossas atitudes, com as nossas ações. E tudo aquilo que a gente faz tem repercussão. E se amanhã a gente estiver passando por dificuldade, a gente não tem que... Como muitas vezes a gente faz isso, a gente acusa os outros e até acusa Deus de injusto. Deus não é justo comigo. Como que Deus não é justo com você? Deus é justo, sim, com todos nós. É preciso que a gente aprenda, né, que Deus é justo. E que aquilo que está acontecendo com a gente, se a gente está sofrendo, se a gente perdeu alguém, se alguém desencarnou que a gente amava muito, que é coisa natural, que está dentro dos princípios da lei natural, da vontade de Deus, que a gente respeitar tudo isso. Com sentimento. A dor é natural, a gente passa pelos momentos dolorosos, mas isso é uma coisa natural. E a gente vai consertar através da vida, do dia a dia, né, praticando atos meritórios, ajudando um e outro, a gente vai superando. E as coisas vão se acomodando
e a gente vai resolvendo as nossas dificuldades. Temos aqui também mais alguma coisa com relação como os espíritas lidam com o suicídio. Como nós, espíritas, lidamos com o suicídio. O problema do suicídio importa diferenciar o ato em si de quem o pratica. O ato em si do suicídio, né, de quem o pratica. O suicídio é condenável, sob qualquer aspecto. É condenável, né? A gente não diz que é um ato, não é um ato normal, não é comum. Não é condenável, é algo que fere, né? Natural. Aceitar com naturalidade um fato desse. Se temos conhecimento da realidade hostil... Travou, deu uma travada a internet. Hostil que aguarda o suicida no plano espiritual, não devemos economizar esforço para apoiar toda e qualquer iniciativa em favor da prevenção do autoextermínio, dentro e fora do movimento espírita. Se nós temos consciência, não é, de que esse indivíduo que pratica um ato desse, ele vai sofrer terrivelmente, vai passar por tantas dificuldades, a questão de ficar ainda preso aos restos mortais, sofrendo a consequência da decomposição, um momento doloroso, passando por aquele sofrimento todo, até exaurir toda a carga energética do fluido vital. Que pode se arrastar e pode se arrastar uma infinidade de tempo. O sofrimento do espírito é um sofrimento grande. Então, como nós temos esse conhecimento, nós podemos ajudar e muito, né, esses espíritos a se libertarem dessa situação, a evitar esses indivíduos a não cometer, né? Todo esforço que a gente puder fazer é importante. Existe um clássico, né, da literatura, acho que é de Ivone Pereira do Amaral. Memórias do Suicídio. Memórias do é isso? Sim. Não é o Martírio do Suicídio, Memórias do Suicídio. Quer dizer, é fantástico. Um livro pesado, no sentido de experiências mediúnicas. É um livro lado, né, é muito lido, né? E é importante. Claro. Né? Muito, 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 muito. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece de nossa parte atenção e respeito. Não é? Então, se a pessoa vai buscar por esse caminho, a gente tem que respeitar. Deve ser respeitado, mas a gente tem que fazer todo o esforço possível. Como diz, a gente não pode taxar a pessoa, não é, de covarde, não é, e de criminoso, que a gente age dessa forma. Não. Aquele ser merece o nosso respeito. Se ele cometeu esse ato, o caminho agora é a gente buscar ajuda, orar e orar muito por aquele ser, porque ele também vai precisar de muita ajuda. Não é? Pois é. É o caminho que a gente tem que fazer, é trabalhar para que essa entidade possa recompor-se, né? Encontrar a ajuda espiritual preciso. Tem grupos socorristas, né? Tem o livro de André Luiz e outros autores que falam dessa questão de grupos que vão a umbral, regiões do umbral, onde ficam, muitas vezes, o Vale dos Suicidas, um lugar assim
difícil, doloroso, né? Onde ficam esses seres. Vão lá, às vezes, resgatar aqueles que já estão numa situação melhor para serem resgatados, para ser cuidado em outras regiões, em outras instâncias, em colônias, onde vão ser preparados para e fortalecidos para que eles voltem numa nova existência. Recomeçar. Né? E às vezes recomeçar de forma muito difícil. E a depender do tipo de suicídio, pode estar com o seu perispírito lesado. E às vezes leva muito tempo para consertar aquele trauma e ele reencarnar e trazer aquele problema no corpo físico. Porque se o perispírito estiver lesado, por exemplo, a pessoa que vem com problema de audição, ou na voz, ou na visão, é porque, por exemplo, teve um ferimento na massa encefálica, causou um trauma naquela região, quando reencarna, pode trazer essa deficiência, esse tipo de deficiência, em razão do lugar que atingiu. Então, todas essas questões. Ainda tem aquele suicídio indireto. Você já ouviu falar do suicídio indireto? Já. Eu tive um amigo que deve estar penando até hoje. Ele infartou por tabagismo, cigarro, e assim que ele saiu dos 2 meses da UTI, ele acendeu um cigarrinho. 1 ano e meio, desencarnou. Pois é. Esse é o suicida indireto. Então, o suicídio indireto é aqueles que não cuida do seu corpo, que utiliza de drogas, né? Álcool e as drogas lícitas e ilícitas, né? Alimentos, come demais também, alimentos inadequados, não tem o repouso que precisa. Então, esses são os suicidas indiretos e que sofrem consequência também. E tem consequência no plano espiritual para eles. Né? As possíveis origens no mundo espiritual. A depressão tem sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa nos processos evolutivos. Como eu já falei, então a gente passa aí por vários problemas, né? Vários processos, e que leva o espírito até que recomeçar, né? Reaprender a viver, a superar aquele trauma todo pelo ato cometido e que vai passar naturalmente em razão da lei de causa e efeito, ação e reação. E uma observação é que muitas vezes o espírito suicida ele reencarna justamente no ambiente que lhe traz as lembranças, né, do que aconteceu, porque assim precisa haver o resgate. Aqui tem uma passagem aqui que diz assim: a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Então, a mente sofre aquilo que o resultado das nossas ações. Se nós temos excesso de toda ordem, nós vamos sofrer as consequências. Mais adiante, o instrutor assevera que a cólera, a desesperança, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então,
esses germes psíquicos na esfera da alma que levam o indivíduo, né, a cometer muitas coisas. O vigiar e orar. Precioso ensinamento do Mestre Jesus, venha novos e importantes significados à luz da doutrina espírita, porque seria tão importante orar e vigiar. É como se a mente fosse o dial de um rádio e pudéssemos escolher a estação que mais nos agrada. Então, orar e vigiar. A gente está sempre atento. É nesse contexto que o movimento espírita tem realizado campanhas a favor da implantação do Evangelho no lar. Aí, o Evangelho no lar, que leva o quê? Ajuda muito a estabelecer a harmonia dentro do lar. E se porventura tiver qualquer situação dessa, e você pratica o Evangelho no lar, você vai melhorar aquele ambiente psíquico, estabelecer harmonia e até contribuir para evitar futuros processos, né? Futuros desequilíbrios. E muito. Além da extensão que o Evangelho do Lar tem, no sentido de, aqueles a quem a gente ama. Com certeza. Aqueles que a gente sente. Aqui tem uma questão aqui. Merece atenção o relato abaixo feito pelo espírito Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, psicografado pelo médium Franciscano Xavier. Ele entrevistou uma mulher de 32 anos que se matou ingerindo veneno, deixando marido e filho pequeno. Reproduzimos o resumo desta entrevista em 10 tópicos, publicado no livro Suicídio e Suas Consequências, de Gerson Simões Monteiro. Ela não possuía consistente fé religiosa. Permaneceu completamente lúcida e por muito tempo, quando sobreveio a morte. Padeceu terrível sofrimento ao verificar-se desencarnada. Ouviu os lamentos do seu marido, do seu pequenino filho, e a suplicar socorro. Quando Rebecão lhe arrebatou o corpo imóvel, tentou ficar na casa, mas não pôde. Atirada a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Ao se ver nua na mesa de necropsia, de imediato tremeu de vergonha. Depois de 2 moços abrir seu ventre sem nenhuma cerimônia na necropsia, aguentou duchas de água fria nas vísceras expostas. Orava à maneira dos loucos, desesperados, sem qualquer noção de Deus. Muitos parentes e amigos já desencarnados, embora procurassem auxiliá-la, não conseguiu fazê-lo porque, dada a sua condição de suicida, continuava em plenitude das forças físicas. Plenitude das forças físicas. A energia que estava ligada, né? Circulando ainda. Circulando. Assistiu ao próprio enterro com o terror que se pode imaginar. Estando mentalmente cega de dor, não podia enxergar os benfeitores espirituais no cemitério. Não sabe por quanto tempo esteve na cela do sepulcro. Quando a corda magnética cedeu, viu-se libertada, refere-se ao laço perispiritual que prende o espírito ao corpo físico e põe-se de pé na cova. Então, quando o cordão umbilical, o cordão energético que prende o espírito ao corpo,
rebentou que ela ficou de pé. Após muito tempo de oração e remorso, obteve o socorro de espíritos missionários a fim de interná-la no campo de tratamento no mundo espiritual. Decidiu-se matar-se por ciúme do esposo que pensava a simpatizar com outra mulher, com o fato em si. Então, Humberto de Campos perguntou-lhes se aquela atitude havia lhe trazido algum benefício. E ela respondeu o seguinte: apenas complicações. Então, leva um tempão sofrendo, passando por todos esses dissabores, por uma atitude impensada. E assim é o que acontece com todos aqueles, né, que de forma impensada, de forma inconsequente, comete um ato desse, tirando a própria vida, o autoextermínio. Então, o importante é que a gente suporte as vicissitudes da vida para que colha os benefícios amanhã das nossas boas ações, da nossa força de vontade, da nossa fé, porque isso vai superar em tudo qualquer momento difícil que a gente esteja passando por aqui. Sabendo que tudo passa, né? Como você mesmo disse. Com certeza. Tudo E aí, passa, meu irmão? Está na hora de concluir? Ou... Não, tranquilo. Eu acho que a tarefa foi cumprida, Magno. É por aí o caminho, né? Nosso Instagram, @JesusOsKardecianos, está voltando a fazer o estudo, a live, enfim, está retornando às atividades presenciais, ainda não, tá? Mas virtuais. E eu espero contar com você, né, muito mais vezes. Tá certo. Entendeu? Para a gente divulgar a doutrina espírita. Com certeza. O vídeo fica gravado. Com certeza. No nosso canal do YouTube. Enfim, vamos divulgar a doutrina espírita. Com certeza. Não é? E eu só tenho que lhe agradecer. Você é um tarefeiro, um missionário. É o caminho da doutrina de Kardec, André Luiz. Eu sei disso. Estamos juntos desde 94, né? É verdade. Bom, não é à toa. Então, eu só tenho realmente que lhe agradecer e pensar já no próximo tema. Eu que agradeço a oportunidade. Tá, você, por gentileza, fez a prece de abertura, faz a prece de encerramento. Então vamos agradecer esse momento, essa oportunidade, a ajuda que tivemos, né, para realizar esse trabalho, divulgando os ensinamentos espíritas, e ainda num tema tão importante, que é a prevenção do suicídio, e a gente conhecer as consequências desse ato danoso, para que a gente possa prevenir, para que a gente possa estar atento e não permitir que seja atingido por essas ações infelizes que nos levam a tomar decisões, muitas vezes, dolorosas. Para que Deus possa nos abençoar, nos proteger, e os espíritos amigos estejam conosco, nos fortalecendo, principalmente na fé, na convicção que temos da resistência de um Deus que cuida de todos nós, e que a gente possa seguir sempre no caminho do bem, fazendo bem, trabalhando por aqueles que precisam, para que a gente tenha dias melhores, esteja sempre cercado dos bons espíritos, de boas energias. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, de harmonia e até novas oportunidades. Assim seja. Agradecer a todos que se fizeram presentes, né? E até a próxima. É isso aí. Tá? Que realmente valeu, muito bom mesmo.
e que tenhamos a firmeza nos nossos corações de que tudo passa. Com certeza. Tudo há de Com passar. certeza. Com certeza. Magno, meu irmão, saudades grandes. Fica com Deus, se cuida. Ida. Tá? Um abraço. Obrigado aí. Todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Pra todos nós. Chamei até o Lucas para ver se não queria vir de ver, mas está por lá assistindo televisão. Não saiu. Deixa ele lá. Um Um abraço. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Idem.